Atenção, região Nordeste. O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa, desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops, muitas participações musicais e a presença de pastores convidados de diversos estados do Nordeste. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. A missão da Igreja de Cristo. Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da Escola Dominical deste primeiro trimestre de 2024. Nós hoje vamos estudar a lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. É uma lição importantíssima, uma lição que vai enriquecer a nossa vida, que vai ajudar na nossa caminhada cristã e mais ainda, fazer-nos compreender a missão da eleita do Senhor, que é a sua igreja. Você observa aí que nós temos o texto áureo desta lição, em Atos 2,42, um versículo conhecidíssimo que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática resume aí a nossa lição bíblica, mostrando o nosso alvo e objetivo a alcançarmos nesta lição. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Muito bem, o nosso plano de aula aí preparado, como eu tenho chamado a atenção, pela nossa douta equipe de educadores e pedagogos da nossa casa publicadora, a CPAD, está bem delineado, está bem estruturado aí para você ter uma compreensão melhor e dar uma aula, né, da nossa revista, uma compreensão melhor do nosso assunto, da nossa revista, e expor uma aula aí de uma forma bem edificante e instrutiva, tá bom, pessoal? Nós vamos aí no comentário da lição bíblica e na introdução eu chamo a atenção para a grande comissão aí de Mateus 28:19, onde Jesus convoca seus discípulos
e manda-os ao mundo a fazer discípulos. Isso é importante, para nós já entendermos aí o ponto 1 da nossa lição, que é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Nós colocamos aí, em primeiro lugar, pregação e instrução. No tópico 2 você vai ter adoração e edificação, e no 3, comunhão e socialização. É um esboço aí de forma expositiva para que você absorva melhor o conteúdo desta lição bíblica. Pois bem, pregação e instrução. Nós chamamos a atenção aí para o verbo grego, kerisso, que é proclamar. Ele aparece muitas vezes, eu chamo a atenção aí nas escrituras, mostrando a missão da igreja de proclamação. Não é algo de pouco valor, é uma missão importantíssima, crucial, que define a missão da igreja neste mundo, é a proclamação do evangelho. Nós citamos aí, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós temos uma missão importantíssima como igreja de pregar a palavra do Senhor. A igreja foi fundada por Jesus como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do evangelho. Após ressuscitado, o Senhor Jesus, nós colocamos aí, comissionou os discípulos a pregarem o evangelho. Então isso é muito importante a gente sublinhar esse ponto da lição, chamando a responsabilidade de cada cristão que faz parte desse corpo que é a igreja, da sua missão de proclamar a palavra de Deus. Nós colocamos aí que o objetivo é proclamar as boas novas, e aí nós falamos do objeto da pregação. Outro termo usado é o evangelizo. Evangelizo, aí, que nós traduzimos como boas novas, trazer boas novas. Eu coloquei aí 3, trazer as boas novas, pregar as boas novas. Não é isso que nós colocamos aí? Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, uma pessoa. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Nós pregamos a Cristo. Até cito aí Atos 5,42, onde diz que não cessava de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Jesus é o objeto aí da pregação do evangelho. Nós anunciamos uma pessoa, e uma pessoa viva. Esse é o diferencial do cristianismo bíblico, não é pregar uma pessoa, não simplesmente um credo, uma doutrina, mas pregar uma pessoa viva que se relaciona com o ser humano, conosco. Então nós temos essa missão. Pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa, nós dizemos aí, ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. É uma coisa extraordinária, não é verdade? A gente pregar Jesus que vive e que está pronto a se relacionar com o ser humano arrependido que acredita e crê nele. Nós colocamos também o discipulado ou discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto discipular é instruir os que estão do lado de dentro. É um resumo e é uma síntese aí desse ponto. E é importantíssimo. Jesus chamou ou nos comissionou, como diz o texto aí, nós citamos, a fazer discípulos. Nós destacamos aí a palavra grega para discípulos, matetes, do verbo grego aí matetel, que ocorre várias vezes, e principalmente a palavra discípulo. Não é simplesmente fazer um crente, não é simplesmente agregar pessoas à igreja, ou membros, não, mas é acima de tudo fazer discípulos. Esse ponto de fazer discípulo é muito importante. Não é só um amontoado de gente que se reúne, mas discípulos. O que é um discípulo? É aquele que é capaz de repetir o que seu mestre fez. É aquele que é capaz de repetir com o outro que aprendeu. Se nós não somos capazes de repetir aquilo que aprendemos
ou aquilo que fomos instruídos, então nós não estamos cumprindo o papel de um discípulo. O discípulo é alguém que vai reproduzir aquilo que aprendeu que seu mestre deixou, tá bom, pessoal? Por isso que nós vemos o avanço da igreja primitiva, porque ali não havia simplesmente membros ou crentes, mas havia discípulos que levavam a palavra. Esse é o ponto 1 que nós acabamos de falar, mas o ponto 2, nós colocamos que a outra missão da igreja é adoração e edificação. Deixa eu ler aqui um pouquinho, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. Aí nós citamos aí até em Mateus 4, versículos 10, que é tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. É isso que o Senhor diz: somente a Ele, a Deus, adorarás. Somente a eles darás culto. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de agir e viver. É viver a vida para Deus. Eu chamei a atenção nisso. Mais uma vez quero mostrar a você o livro de apoio, porque no livro de apoio eu faço um trabalho mais expansivo aí, de pesquisa, né, para enriquecer o entendimento dessa lição. E nós vamos mostrar lá que exatamente isso, a adoração, a vida de adoração do cristão, ela não se limita a uma vida privada, ela tem a ver com o viver diário da pessoa, o testemunho pessoal. Onde você está, quer seja no espaço público ou privado, você precisa se comportar e agir como um adorador. É isso que nós queremos transmitir para você aí. Colocamos o seguinte: a viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. A palavra culto, nesse texto aí de Romanos 12:1, é a palavra grega aí, latreia. Isso é bem interessante, que aparece aí também, lá naquele contexto que Jesus disse: somente a Ele adorarás. Então é importantíssima a vida do cristão como um adorador. Se nós não desempenharmos essa função para a qual o Senhor nos chamou, nós estamos perdendo a essência de igreja cristã. Então a igreja é chamada para adorar, uma comunidade edificadora. Se a igreja ela adora a Deus, ela busca a edificação. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Eu coloco aí o verbo grego oikodomê, traduzido como edificar, que significa colocar um tijolo em cima de outro, né? Você vai construindo, né? E isso é o sentido literal. Metaforicamente significa aí, né, essa edificação espiritual da vida do cristão. Que nós colocamos aí, que nesse contexto, a carta aos Efésios 4, versículo 12, diz que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso na versão atualizada que eu estou citando, não é? E outras traduções chama doutores. Mas o interessante aí é que o apóstolo diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito da igreja, buscar a edificação. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então a igreja, quando ela adora, quando ela se reúne, ela busca a edificação dos outros. Você lembra que nós temos reiteradamente falado nesses comentários bíblicos que quando o apóstolo Paulo regulamenta os dons espirituais, na sua carta aos Coríntios, capítulo 12 até o 14, o propósito dele é mostrar a edificação da igreja. Qual é o dom mais importante, o maior, o melhor dom na visão apostólica, na visão de Paulo, do apóstolo? Era aquele que trazia para a igreja maior edificação. Essa é a chave para entender a carta, os capítulos sobre os dons espirituais. Terceiro ponto, nós temos comunhão e socialização. Duas coisas interessantes. A koinonia, né, que significa parceria.
participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Um dos problemas da igreja é essa quebra da comunhão, essa fragmentação, se quebrar princípios que vai influenciar no relacionamento entre membros. E quando a igreja ela é fragmentada, ela é dividida, então nós temos um problema grave, nós temos um problema seríssimo. Você lembra que nós temos chamado a atenção quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz: eu fui informado pelos irmãos pela casa de Cloé que há divisões entre vocês. Então Paulo ele combate o personalismo que levava à fragmentação da igreja, quando uns diziam eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Isso não era partidarismo e levava à fragmentação do corpo. Nós devemos ter muito cuidado com isso, porque a comunhão é essencial para a vida da igreja. Unidade e fraternidade. A igreja precisa buscar a unidade e viver fraternalmente, uma comunidade que vive o amor fraternal. Um dos grandes males da igreja odierna, eu sublinho aí, está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. A igreja local é esse reflexo aí, porque ela, onde acontece, os relacionamentos se constroem, ou se destroem também, né? Então a gente está chamando a atenção para isso. Na esfera social, a igreja ela busca a comunhão, mas nós colocamos aí a questão da igreja também na esfera pública, até algo que ultimamente tem despertado muitos estudiosos, até tese de mestrado, doutorado, a igreja na esfera pública. A igreja tem seu papel na sociedade, nós somos chamados, como nós citamos na verdade prática, para ser sal e fora do saleiro, fazer discípulos, né? Então a igreja precisa ser, né, aquela que vai influenciar a sociedade. Nós não podemos está ou reproduzir o modelo do mundo caído. Jesus ele chega a dizer para os seus discípulos: entre vós não é assim. Quando ele compara modelos, né, no caso ali de governos, com a vida da igreja. Então a igreja precisa ser diferente. Jesus diz: vocês são sal da terra e a luz do mundo. Então é importante a gente sublinhar isso aí, a igreja na esfera pública. Se a igreja perdeu seu testemunho, né, como é que ela vai salgar essa sociedade? Eu dei uma entrevista para Ensinador Cristão, que também é uma revista que deve ser consultada para subsidiar essas lições bíblicas, uma entrevista lá onde eu falo desse papel aí da igreja influenciar a cultura. Nós fomos chamados não para apenas ser parte da cultura, mas para também influenciarmos de forma positiva a cultura na qual nós vivemos. Então, quando a igreja ela cai e reproduz o imaginário social, usando as palavras do filósofo Charles Taylor e aí do James K. Smith também, ela acaba sendo, como diz no linguajar aí, uma Maria vai com as outras, não é? Então não podemos ser assim, nós precisamos realmente ser diferentes na construção do reino de Deus, tá bom, pessoal? Uma lição simples, mas muito profunda, que vai trazer uma grande edificação, e eu quero incentivá-lo a explorar os conceitos desta lição. Aqui nós estamos fazendo uma síntese da EBD, para que você, né, dá um rumo a você no estudo e no aprendizado desta lição. Na conclusão, nós dizemos aí, assim: vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz, em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Olha só, ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Veja que coisa interessante e maravilhosa quando nós vivemos
os princípios do Evangelho de Cristo. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui nesta lição, incentivando a explorar de uma forma mais aprofundada os conceitos desta lição bíblica. Tá bom? A gente volta na próxima lição, em nome de Jesus. R$2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD.